palmas ao nosso Deus, ao Senhor Jesus com alegria. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós adoramos Jesus, nós exaltamos o teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a mão na altura do seu coração, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus nesta noite. Olha assim comigo, toda a igreja dizendo: Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou por este privilégio que o Senhor me concedeu de estar aqui em tua casa e em tua presença para te oferecer o meu louvor e a minha adoração. Recebe, Senhor, o meu louvor, recebe a minha adoração e venha nesta noite falar comigo através de cada louvor, de cada oração e da tua palavra que será ministrada. Eu entrego a minha vida em tuas mãos e eu te peço, não me deixa, Senhor, sair daqui sem receber a porção da tua palavra que transforma, que aviva, que cura, que sara, que liberta, que abençoa, manifesta a tua presença. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Me enche nesta noite, Senhor, com a tua presença, em nome de Jesus. Continue orando, continue falando com Deus. Pai Santo, bendito e todo-poderoso, meu Deus, nós estamos aqui em tua presença nesta noite. É motivo, Senhor, de alegria, regozijo estarmos aqui para te servir e te adorar. Muito obrigado por trazer cada um dos teus filhos à tua casa, Senhor. E oramos pedindo ao Senhor que traga também em paz aqueles que estão a caminho da tua casa. Meu Deus, enviaremos em cada caminho percorrido pelo teu povo, para que conduza o teu povo em paz e segurança, que nada haja, que nada impeça o teu povo, Senhor, de vir te adorar e te servir. Nós entregamos a Deus esta reunião nas tuas mãos. E eu te peço, manifesta a tua glória, que ela seja notória, que ela seja, meu Deus, visível, sentida por todos os que aqui estão. Que o nosso coração, ó Pai, esteja aberto para receber a tua palavra, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir, meu Deus, a tua palavra. Toma a direção de tudo, receba a glória a ti, Senhor, e se sinta exaltado, adorado e amado nesta noite por cada um de nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos à noite em nome do Senhor Jesus. Exalta o santo nome dele, quando você aplaude, diga glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Quem confia no Senhor aqui, levanta a mão. O Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra. Não
o que você vai pedir? A presença dele. Aleluia. Bênção a gente tem a reunião inteira para receber. Amém? Deus vai te abençoar através das orações, Deus vai te abençoar através dos louvores que ainda serão entoados, Deus vai te abençoar através da palavra. Mas nesse momento não tem bênção maior que a bênção de ter a presença de Deus. Amém? Então coloque assim a mão na altura do seu coração. É o desejo de Deus encher você, viu? Pastor Jesse, por favor. É o desejo de Deus encher o teu coração com a presença dele. Deus quer ver nesse momento verdade no teu coração. Ele quer olhar para o teu coração e Deus quer ver que você deseja isso. Ele quer ver que você tem desejo, Ele quer ver que você tem vontade. Feche os seus olhos agora, vai. Feche os seus olhos e fala assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, o maior desejo da minha alma e do meu coração é ter a Tua presença, porque a Tua presença é suficiente para mim. O salmista disse ao Senhor: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Isso quer dizer, Senhor, que tendo o Senhor como meu pastor é mais que suficiente. E eu desejo que o Teu Espírito Santo me encha de tal forma que seja notório, que seja visível diante das pessoas, diante do mundo. As pessoas vão ver que a Tua luz está brilhando em mim, que o Teu Espírito Santo me encheu de unção, de poder, de autoridade, de virtude. Vem, Senhor, com o Teu Espírito. Vem, Senhor, com a Tua presença e traga renovo. Eu preciso de renovo, eu preciso de avivamento, eu preciso da Tua presença. Desperta, Senhor, os dons espirituais que o Senhor colocou em mim. Traga, Senhor, essa virtude, este poder, porque a Tua palavra diz, e foi promessa do Senhor. O Senhor Jesus prometeu, dizendo: descerá sobre vós o Espírito Santo e a virtude do Senhor. Eu quero essa virtude, Senhor, para testemunhar a Tua glória neste mundo, para fazer o Teu nome grande neste mundo. Eu quero ser usado, eu quero ser usado pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Por isso eu te peço, vem agora, Senhor, limpar o meu coração. Limpa o meu coração de todo pecado, de toda sujeira. Não deixa, Senhor, nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhuma sujeira no meu coração. Eu quero o meu coração purificado, eu quero o meu coração santificado, eu quero o meu coração mais alto que a neve, eu quero o meu coração puro, eu quero o meu coração santo, porque o meu coração é casa, é morada, é templo do Teu Espírito Santo. E eu quero, Senhor, que o Senhor faça morada em mim, Senhor. Venha habitar no meu coração, venha habitar na minha vida. Eu não posso, Senhor, viver sem o Teu Espírito. Eu não posso, Senhor, viver sem a Tua presença. É o que eu mais desejo, o que a minha alma mais anseia é a Tua presença, é a Tua maravilhosa presença. Vem com a Tua essência, vem com o Teu poder, vem com a Tua unção, vem com a Tua virtude. Vem, Senhor, e me enche em nome de Jesus. Vai falando com Deus aí no teu lugar. Eu quero que você comece a abrir a tua boca para glorificar. Eu quero que você enche este lugar de glória. Vamos encher essa casa de louvor. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. É por isso que você tem que glorificar. É por isso que você tem que exaltar. É por isso que você tem que adorar o santo nome do Senhor agora. Vai por sua boca da liberdade do Espírito Santo de Deus. Diga: Senhor, eu te quero. Senhor, eu te amo. Senhor, eu desejo
noite, Senhor. Vai ser hoje aqui que a tua presença vai descer, como essa pessoa nunca sentiu, como essa pessoa nunca viveu. Recebe no poder de Deus agora. Seja cheio da presença do Senhor. Vai receber a virtude do Espírito Santo. Glória, glória, glória. Enche esse lugar de glória. Da liberdade, vai glorificando, vai exaltando. Diga santo, santo, santo. Ah, Pai querido e todo-poderoso. Meu Deus, o profeta Isaías teve uma visão extraordinária.
volta ao seu lugar, ao poder telefone. Graças a Deus. Por favor, pegue a palavra de Deus e abra comigo o segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 12. Você que conhece vai se lembrar dessa história, e você que não conhece vai conhecer, vai ficar sabendo, amém? Segundo as Crônicas, capítulo 16, versículo 12. Posso ler? E caiu Asa, doente dos seus pés, no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas aos médicos. Você crê que essa é a palavra de Deus? Eu vou ler novamente. E caiu Asa. Asa era o rei de Judá. E caiu doente dos seus pés no ano 39 do seu reinado. Reinou 39 anos. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade ele não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. O rei Asa, ele começou uma vida com Deus da melhor forma possível, agradando a Deus. Tudo que ele fazia, Deus se agradava, Deus o abençoava, exatamente porque aquilo que ele fazia era do agrado do Senhor. Ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor, o que era bom aos olhos do Senhor. Só que a história do rei Asa é uma história que o início é feliz, o início é um início bom. Ele começou muito bem com Deus, da melhor forma possível. Só que ele está terminando muito mal. Começou servindo, buscando, adorando ao Senhor, e termina desprezando o Senhor, e no momento mais difícil da vida dele, ao invés de lembrar do passado de fidelidade que ele tinha para com Deus, diz a palavra que por mais grave que fosse a sua enfermidade, ele não se arrependeu, morreu doente, buscando a ajuda humana, mas ele não se arrependeu e buscou o Senhor. Você quer viver uma vida abençoada? Que deseja? Você tem que buscar a Deus todos os dias da sua vida. Você não pode começar com Deus uma vida de fidelidade, uma vida de temor, e terminar longe da presença de Deus, terminar sem Deus. Você tem que começar bem com Deus. Quem está com Deus aqui? E terminar melhor ainda. Quem deseja isso? Eu vou ler novamente. Eu quero que você repita em bom som, em alta voz após mim, bem alto, bem forte. Versículo 12. E caiu Asa, doente dos seus pés, no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Você crê que Deus vai falar com você nesta noite? Então, por favor, desocupe as suas mãos. Vamos aplaudir forte a palavra do Senhor. Pai querido, Deus amado e glorioso, Deus é o teu povo que aplaudindo, é o teu povo glorificando o teu santo nome. Abre, Senhor, os céus para receber este louvor. Sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, Senhor, derrama da tua graça, derrama da tua virtude e do teu poder. Fale conosco através da tua palavra, que eu diminua, que o Senhor cresça e apareça. Remove toda a barreira, tira todo entendimento e lança fora tudo que atrapalha. E envia, Senhor, a tua palavra com poder e autoridade. E a tua poderosa palavra do reino, ela
vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Sente-se aí, por favor, no seu lugar e preste muita atenção aqui. A história do rei Asa é uma história que tem um início feliz, mas um final muito triste. O rei Asa começou com Deus uma vida que agradava muito ao Senhor. Aquilo que ele fazia chamava a atenção de Deus para o bem. Por causa disso, da fidelidade, do temor, do amor, da dedicação que ele tinha para com Deus, Deus o abençoou de uma maneira sobrenatural, abençoando o que ele tinha, abençoando o povo, trazendo paz para o seu reino em uma época em que os reinos lutavam um contra o outro por território. Ele teve paz durante o seu reinado. E é bom quando você reina em paz, é bom quando você tem paz, não é? Quem é que gosta de viver em guerra? Tem recolhendo rapidinho, né, Simões? Ninguém gosta de viver em guerra. O que nós buscamos, gente? Buscamos a paz. O rei Asa viveu em paz por causa da sua fidelidade. Só que a história do rei Asa se repete até hoje na vida de muitas pessoas. Pessoas que começaram muito bem com Deus estão acabando muito mal e sem Deus. Pessoas que tiveram uma vida com Deus a vida inteira, viveu 20, 30, 50, 60 anos na presença de Deus, depois de velho, apostata da fé, abandona a fé e vai viver a vida do jeito que quer. Começa com Deus, começa bem e termina mal e longe da presença de Deus. O rei Asa começou muito bem o seu reinado, isso agradou a Deus. Na época do reinado de Asa, no início do seu reinado, o povo de Israel era um povo idólatra. O povo de Judá e Benjamim, que era onde ele governava, era um povo que apostatou da fé. Que apostatar da fé? Abandonar a fé, rejeitar a fé, deixar de servir a Deus. E assim estava esse povo, tinha apostatado da fé. E quem liderava esse povo? Os reis, antes do rei Asa, como seu pai. Ele tinha autoridade, como governador da nação, de ele ser alguém que servia a Deus, temia Deus, e ele tinha a autoridade de fazer com que toda a sua nação servisse a Deus. Afinal de contas, ele era o líder, era ele que liderava, quem governava aquele povo. Se ele fosse fiel a Deus, o povo seria fiel a Deus. Se ele fosse temente a Deus, o povo seria temente a Deus. O problema é que os reis que vieram antes de Asa, como seu próprio pai, Abias, era alguém que democratizou a fé na sua época. Ele deu liberdade para que o povo de Judá e Benjamim escolhesse o Deus que queria servir, totalmente fora do propósito de Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito para colocar nessa terra, que era a terra prometida, Deus deu a lei a esse povo. E Deus disse: eu vou tirar todas as nações de diante de vocês, vocês vão habitar na terra, vocês não vão seguir os costumes dessas nações. E quais eram os costumes das nações? Servirem a vários deuses, porque não conhecia o único Deus verdadeiro, fazer todo tipo de culto a qualquer outro Deus. Deus proibiu a nação de Israel, o povo dele, de servir outro Deus, até porque os outros deuses são fachada e mentira, porque só há um Deus. Quem acredita nisso? A palavra de Deus diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus. Então o rei, ele tinha a obrigação, vinda de Deus pela lei que o Senhor tinha dado a esse povo, de direcionar esse povo e levar esse povo a obedecer, a buscar a Deus durante todo o tempo e durante todo o seu reinado. O problema é que muitos reis estavam desviados, e porque estavam desviados, todo o povo se desviou. Porque o rei tinha apostatado da fé, abandonado a fé e deixado o culto a Deus dará. Qualquer pessoa poderia servir qualquer outro Deus. Assim a nação de Israel apostatou da fé, assim toda a nação estava perdida. O rei Asa, quando começa a reinar, a primeira coisa que ele faz é isso: é abolir a idolatria do seu reinado.
Ele diz assim, ó, aqui não vai ter esse negócio de cada um servindo o seu Deus, não. No meu governo vão servir um único Deus, o Deus de Israel, que é o verdadeiro e único Deus. Ele não fez isso porque ele era ditador, ele fez isso porque ele governava a nação e sabia o que era melhor para o povo. E o melhor para o povo sempre é servir a Deus. Ele faz isso. Ele vai acabar com a idolatria do povo ali em Judá, em Jerusalém. Por favor, olha só o que diz aqui no capítulo 14, é o início do reinado do rei Asa. Capítulo 14, versículo 1. E Abias dormiu com seus pais. Abias era o pai de Asa. E o sepultaram na cidade de Davi. Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz. Quanto tempo? 10 anos. Ele reinou desde o início do seu reinado até 10 anos que ele está reinando sem guerra, em paz. E por que o Senhor guardou ele em paz, conservou ele em paz? Versículo 2: e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, bem diferente dos seus pais. Por quê? Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques, porque já naquela época as pessoas serviam vários deuses, e os bosques, que eram as matas, as florestas, eles usavam como hoje usam. Para quê? Para oferecer oferenda aos seus deuses. Não é assim que o povo faz hoje em dia? O povo vai para as florestas, para os bosques, e lá eles fazem obra de feitiçaria, magia, é ou não é? Eles usam a mata fechada, eles usam os bosques para fazer as suas magias. Naquela época não era diferente. A coisa estava desta maneira. O povo usava os bosques para fazer as suas oferendas a outros deuses. Então o rei Asa tirou os altares dos deuses estranhos. Ele quebrou as estátuas, o povo adorava a ídolos. Ele cortou os bosques. E olha o que ele fez com o versículo 4: e mandou a Judá, o povo de Judá, que fizesse o que, gente? Que buscassem ao Senhor Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento que o povo tinha se esquecido. Então ele restaura o culto em Israel, abolindo o culto pagão. Versículo 5: e também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens de quê? Do sol. Minha gente, o povo estava tão perdido que começaram a fazer imagens até do sol, e como era costume das nações pagãs, adorar o quê? Adorar o sol. Tem gente que adora o sol até hoje, não é? Adora os planetas, Júpiter, adora o sol. O povo de Judá estava fazendo isso. Eles adoravam até a imagem do sol. O rei Asa mandou tirar, tirou todos os ídolos, tirou as imagens do sol. E aí no final do versículo 5 temos essa informação: e o rei esteve quieto diante dele. Deus se agradou do rei Asa. Deus viu que o rei Asa está fazendo de tudo para agradar a Deus, tirando tudo que desagrada o Senhor do meio de Judá. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles dias, naqueles anos. Por quê? Porquanto o Senhor lhe deu repouso. Ele está em paz. Deus se agradou do rei Asa. Deus viu que o rei Asa está fazendo de tudo para agradá-lo. Durante esses 10 anos o rei Asa teve paz. Mas diz a palavra que mesmo ele obedecendo, servindo e temendo ao Senhor, fazendo o que agrada a Deus e tirando tudo que desagrada a Deus de Judá, se levantou o inimigo, e o inimigo muito mais poderoso do que ele. Só que porque ele estava tão perto de Deus, se aproximou tanto do Senhor, que mesmo Asa, sabendo que o inimigo é muito maior que ele, mesmo Asa sabendo que o exército inimigo é 2 vezes maior que o seu exército, ele não vai temer o inimigo, porque ele acreditava que Deus ia dar vitória para ele. Diz a palavra aqui no versículo de número 7,
que ele começa a edificar as cidades, enquanto ele governa em paz. O versículo 7 diz assim, ó: depois, disse pois a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Diga glória a Deus. Quando você busca o Senhor, tudo que você faz prospera, o Senhor abençoa. Eles disseram: nós buscamos o Senhor e buscamos de tal maneira que o Senhor nos deu repouso em redor, e tudo que eles fizeram prosperar. Versículo 8: tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, 300.000 homens, que traziam paves e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E a gente, 300.000 é muita gente, não é? Mais 200.000, nós fechamos a conta em que 580.000, não é? 580.000 soldados. Parece ser muita coisa, não parece? Mas depende do inimigo que você vai enfrentar. Se você vai enfrentar um inimigo que tem 600.000 soldados, você com 580, é até um número que dá para você enfrentar, não dá? Agora imagine você com 580.000 soldados enfrentando um exército de mais de 1 milhão. Aí, humanamente falando, quem está em desvantagem? Quem tem menos soldado. O exército do rei Asa, por mais que a gente esteja vendo aqui que era numeroso, 300.000 com mais 580.000 soldados, olha só o número dos soldados do inimigo. Versículo 9: e Zerá, o Etíope, saiu contra ele com quantos? Com um exército de 1.000 milhares. Esse 1.000 milhares aqui é 1 milhão. Com um exército de 1.300.000 carros. E chegou até Maressa. Era quase 2 vezes mais que o exército do rei Asa. Mas você acha que o rei Asa teve medo de enfrentar esse grande exército? A palavra diz que não. Por quê? Porque a confiança dele não estava no tamanho do seu exército, mas a confiança dele estava em Deus. É por isso que no versículo 10 diz assim, ó: então Asa saiu contra ele. Ou seja, ele não recuou, ele não se acovardou. O que é que ele fez? Avançou e saiu contra ele. E ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor. Olha por que ele vai enfrentar o inimigo que é muito maior que ele. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Sabe o que Asa está dizendo aqui? Asa está dizendo aqui: Senhor, para ti nada é ajudar. Quer aquele que tem um grande exército e é poderoso, quer aquele que não tem exército. Se a pessoa está com Deus, Asa está dizendo isso. Se o Senhor estiver conosco, não importa o tamanho do inimigo, e não importa também o tamanho do nosso exército. Se o Senhor estiver conosco, nós teremos a vitória, seja com pouco ou seja com muito. Entenderam a palavra? Porque ele não está confiando na força do seu braço, tampouco na habilidade do seu exército. A confiança de Asa estava em quem? A confiança estava em Deus. Ele está dizendo: Senhor, para ti não faz diferença o Senhor da vitória, para quem tem um exército grande ou para quem tem um exército pequeno, como é o meu caso. Aí ele fala, versículo 11, parte B: ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Ele não está dizendo a confiança do nosso exército, ele está dizendo: nós viemos contra esta multidão no teu nome. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Aí Deus, vendo a ousadia, a confiança de Asa, o versículo 12 diz assim, ó: e o
Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Deus viu a confiança e ousadia de Asa. A palavra diz: não foi o Asa que feriu. Você percebeu? A palavra não disse Asa e Judá feriu os etíopes. A palavra diz: e feriu o Senhor. Foi o Senhor quem guerreou, foi o Senhor quem lutou. O rei Asa tem então paz no seu reino. Ele está aqui em paz. Deus está dando paz, segurança para ele. Só que Deus vai fazer um importante alerta para Asa no capítulo 15, para toda a nação de Judá. Olha só o que Deus vai falar através do profeta Azarias, versículo 1 do capítulo 15. Depois desta grande vitória: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saí ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Mas que justo! Se a pessoa está dedicando a vida dela para buscar a Deus, a palavra está dizendo que ela vai achar Deus, sim ou não? Só que imagine se a pessoa despreza a Deus, ela não busca a Deus, ela rejeita a Deus. Como é que ela quer ter a presença de Deus? Imagine que a pessoa, ela não se dedica para buscar a Deus. Ela não vem nas reuniões, ela não vem no culto, ela não assiste às reuniões, ela não participa do corpo de Cristo, ela rejeita tudo que vem de Deus. Como é que Deus vai continuar com essa pessoa? Como é que o Espírito Santo, porque Deus está em nós através do Espírito, não é? É o Espírito Santo de Deus que está conosco nessa terra. Só que Paulo disse assim: olha, não entristeçais o que, gente? O Espírito Santo de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Em algumas versões, não extinguais, ou seja, não apagueis. Agora imagine, já pensou? Você habitar com alguém que todo dia está te rejeitando, te rejeitando. Você tenta ter com a pessoa uma comunhão e a pessoa te rejeita. Será que é fácil? É bom viver assim? Sendo desprezado, desprezada, rejeitado, rejeitado. Imagine que você se dedica à pessoa e deseja ter com ela intimidade, comunhão, mas você só leva o que, como diz, patada da pessoa. É fácil continuar insistindo com ela? A mesma coisa Deus está dizendo: olha, se vocês buscarem, tiver disposição, desejo, prazer em buscar a minha presença, eu estarei com vocês, vocês vão me achar. Mas se vocês me deixarem, me desprezarem, eu também vou me afastar. Esse foi o conselho que Deus deu através do profeta. Agora o rei Asa tinha que tomar uma decisão com o povo de Judá. Nós vamos continuar buscando ao Senhor, se dedicando ao Senhor, ou nós vamos voltar ao que nós éramos antes de Asa assumir o poder, servindo a outros deuses e praticando todo tipo de coisa que desagrada ao Senhor? Só que Asa entende: o seu rei está em paz, ele prospera, o povo está seguro. Por quê, gente? Porque Deus estava protegendo, guardando, livrando, abençoando e prosperando o povo. Asa então entende: se nós deixarmos o Senhor, tudo que nós conquistamos, adquirimos, nós vamos perder. O inimigo vai roubar de nós e o meu reino será destruído. Aí o que Asa vai fazer? O versículo de número 8 diz que quando ele ouviu esta palavra, olha o que ele faz. Versículo 8: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se. Quem aqui já busca o Senhor? Você tem que se esforçar cada vez mais. Ele já estava buscando, ele já tinha feito de tudo, mas agora que ele recebeu novamente uma palavra dizendo: olha, se esforce, você vem buscar, você vai me achar. Diz a palavra que ele se esforçou, tirou as abominações de toda a terra de Judá. Ele já tinha tirado, mas agora ele passa um pente de fim. Ele diz: se tiver alguma coisa que não agrada a Deus, pode arrancar fora, pode tirar. E ele tirou todas as abominações de Judá e Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim. Ele, como conquistou das cidades e de outros povos, ele manda também limpar estas cidades. E renovou o que, gente?
o altar do Senhor. O altar do Senhor hoje é o nosso coração, tem que estar renovado. Você tem que vir quarta-feira para buscar o Espírito Santo para renovar o teu altar. Você tem que vir sexta-feira para guerrear, para que ele continue de pé. Você tem que vir no domingo para que o mal não consiga de alguma forma atingir o teu coração. Quem está entendendo? Você tem que estar sempre aqui, olhando para o teu coração e vendo se o teu coração está edificado, está renovado no Senhor, ou se ele está quebrado, está partido, está em ruína, porque ele é o altar do Senhor. Versículo 9: e ajuntou todo Judá e Benjamim com eles, e com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão. Minha gente, Judá e Efraim são as duas únicas tribos que permaneceram no reino do sul, que foi aqueles que descendiam de Davi. Quando o rei Salomão morreu, você conhece a história, o seu filho Roboão começa a governar. Só que ele não conseguiu governar, e aí se levantou um general chamado Jeroboão. E eles foram e dividiram, de certa forma, a nação de Israel. As 12 tribos agora, 10 estão seguindo Jeroboão e ficam apenas 2 em Jerusalém. Posteriormente, o Jeroboão faz a sua capital. Depois, os seus sucessores fazem a capital lá em Samaria. Só que lá em Jerusalém permanecia a capital do reino do sul, que é o reino agora aqui do rei Asa. E lá em Samaria governa outro rei, também do povo de Israel, mas agora eles fazem o que eles querem, não seguem a lei e os mandamentos do Senhor. E diz a palavra de Deus que agora está aqui, o rei Asa, as pessoas de Efraim, das outras nações, das outras tribos, de Manassés, de Simeão, que tinham ido anteriormente com o Jeroboão, agora elas estão voltando para se unirem ao rei Asa. Por quê? Versículo 19: porque de Israel vinham a ele em grande número. Por quê, gente? Vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Então os estrangeiros lá de Efraim, de Manassés, de Simeão, eles começaram a ver que lá em Jerusalém o Senhor está trabalhando por causa de um homem. Quem é esse homem? O rei Asa. Então eles percebem que Deus é com o rei Asa. Eles pertencem agora a outro reino, o reino do norte, que é o reino de Israel. E agora eles estão agora voltando, porque eles percebem que lá em Jerusalém tem um homem de Deus temente ao Senhor, e que o Senhor está fazendo uma grande obra através da vida dele. Diz a palavra que eles vêm e se ajuntam a ele. Versículo 10: e ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês do ano 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor dos despojos que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas, um grande holocausto, sacrifício. Olha o que eles vão fazer. Isso foi depois da notícia, isso foi depois que o sacerdote ou o profeta Azarias disse: vocês têm que buscar o Senhor para que vocês o achem. Vocês deixarem, o Senhor vos deixará. E diz a palavra no versículo 12: e entraram num concerto de quê? De buscarem o Senhor Deus de seus pais. Como, gente? De qualquer jeito? Com todo o seu coração e com toda a sua alma. Você só pode achar Deus se você buscar de todo o coração e com toda a alma. O primeiro mandamento da palavra é esse: você deve amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. O profeta disse certa vez, Jeremias, que o Senhor mesmo disse: buscar-me-eis e me achareis. Mas quando? Quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós. O povo faz um concerto com Deus, diz a palavra, e eles buscam ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma. E aqui foi o rei Asa que deu essa ordem. Ele diz assim, ó, versículo 13: e de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, o que acontecer? Morresse, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher. Afinal de contas, gente, você só tem vida com Deus. Se você não tiver a presença de Deus, você está morto. É ou não é? Espiritualmente você não tem vida.
E Asa sabe que o propósito deste povo que foi separado de todos os povos e nações da terra é exatamente esse: um povo peculiar, particular, um povo que Deus separou e escolheu para que fosse um povo santo, separado, e um povo que adorasse e servisse a Deus. Então Asa entende isso. Asa está dizendo: nosso propósito como povo de Deus é buscar o Senhor, é adorar o Senhor, é servir ao Senhor. Se você não serve para cumprir o propósito de Deus, é melhor morrer. Quem está entendendo a palavra? Só que ao invés do povo olhar com maus olhos o que o rei Asa está fazendo, convocando o povo para fazer um concerto com Deus, pelo contrário, o povo está cedendo. O versículo de número 14 diz assim, e juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, não foi com tristeza. O povo não está dizendo: eu só vou fazer isso por causa do rei, eu só vou fazer isso porque ele está ordenando, ele é o rei, ele é quem manda, mas é contra a minha vontade. Não, diz a palavra que eles com júbilo, com alegria, com trombetas e buzinas, e todo o Judá se alegrou desse juramento. O rei Asa disse: minha gente, Deus disse que se nós o buscarmos, nós o acharemos, mas se nós o deixarmos, ele também nos deixará. E aí, o que vocês vão fazer? Vão buscar ou vão deixar? Então nós vamos entrar no conselho de buscar o Senhor de todo o nosso coração. E diz a palavra que o povo se alegrou com o juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade buscaram e o acharam. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Quando você busca de todo o seu coração ao Senhor, não tem erro, viu? O Senhor se manifesta e você o acha. Buscar de todo o coração, com toda a sua alma e toda a vontade. Você tem que ter vontade de buscar a Deus. Com toda a vontade, diz a palavra, buscaram e o acharam. E o Senhor lhe deu repouso e redor. O Senhor deu mais descanso, proteção e paz. Aí o Asa percebeu uma coisa, na casa dele mesmo. Ele percebeu que a mãe dele estava fazendo oração contrária. Pastor, que é oração contrária? É quando você ora a favor de alguma coisa e tem alguém dizendo: tomara que não dê certo. O rei Asa percebeu que a mãe dele, que era a rainha, tinha feito algo horrível, que não estava contribuindo para que Deus abençoasse o povo, para que Deus mantesse a paz ali em Judá. E o que ela fez? Versículo de número 16. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha. Ela era rainha. Só que diz a palavra que o rei Asa depois tirou ela do trono. Por quê? Porque, ou porquanto fizera a Aserá um horrível ídolo. Ela fez um ídolo. Agora o rei Asa está aqui tirando e quebrando todos os ídolos, e a mãe dele fazendo ídolo. O Asa está limpando a cidade de Jerusalém, limpando o povo, e a mãe dele, que habitava no palácio, que era a rainha, fez um ídolo, Asera, um horrível ídolo, um deus pagão. E Asa destruiu seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não tiraram de Israel. Contudo, atenção, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Deus se agradou. Versículo 18. E trouxe as coisas que tinha consagrado o seu pai, coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e vasos. E não houve guerra até no ano 35º do reinado de Asa. Ele está reinando há mais de 35 anos em paz. Reinando em paz, 35 anos de reinado em paz, gente. Isso é coisa boa, não é? Aí prospera. Ele está 35 anos em paz, 35 anos reinando em paz. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. De vez em quando ia lá, se levantava os inimigos, sim ou não? Só que toda vez que se levantava, Deus destruía. Deus dava vitória a Asa. Asa não tinha nada que fazer o que ele vai fazer agora. E atenção, o que ele vai fazer vai acabar com a história da fidelidade, da fé que ele tinha em Deus.
O rei Asa, como eu falei para você, ele governa em Judá, o reino do sul. Baasa era o rei de Israel, que reinava lá no reino do norte. Só que quando o rei Asa, ele está aqui em paz, depois de 35 anos do seu reinado, Baasa, que é o rei de Israel, se levanta contra ele. Só que ele, que já tinha passado por muita coisa e confiado no Senhor, que tinha dado vitória contra os inimigos, que era 2 vezes maior que ele, ao invés de continuar confiando no Senhor, que Deus daria a vitória, ele deixa de confiar em Deus para confiar no homem. E aí está o grande erro de muita gente: deixa de confiar em Deus para confiar nos homens, é ou não é? Olha o que Asa vai fazer no capítulo 16, versículo 1. E no ano 36 do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra ele e edificou a Ramá, para que ninguém deixasse sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Ele edifica, e agora ninguém entra em Jerusalém nem sai de Judá. Asa está cercado por Baasa. Aí o que ele vai fazer, gente? Algo terrível, versículo 2. Então tirou Asa a prata e o ouro, da onde? Dos tesouros da casa de Deus. Ele pegou daquilo que era de Deus. E o que ele fez com aquilo que era de Deus? Os tesouros da casa de Deus e também da sua casa, da casa do rei. E enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco. O rei da Síria era Ben-Hadad, é uma nação inimiga. Ele não tinha nada que fazer aliança, porque o povo de Deus não fazia aliança com o ímpio. Essa foi a ordem de Deus. Não era para fazer aliança, não era para ter aliança. Só que Baasa, que era o rei de Israel, tinha aliança com Ben-Hadad. Só que agora Baasa está vindo contra o rei Asa. E aí olha o que o rei Asa faz. Ele fica sabendo que o rei Ben-Hadad tem aliança com Baasa. Ele pega dos tesouros da casa de Deus e também da sua casa, e envia ao rei Ben-Hadad, dizendo, versículo 3: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. O pai dele não prestava, o pai dele fazia aliança com o inimigo. O pai dele era idólatra. Ele está aqui repetindo os erros do pai. Ele está dizendo: assim como houve aliança entre o meu pai e o teu, haja aliança entre mim e ti. Eis que te envio prata e ouro. Só não disse para o rei Ben-Hadad de onde era, mas era dos tesouros da casa de Deus. Aí ele disse: vai, pois, e aniquila, desfaça a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Ele está com medo de Baasa, e ele sabe que o rei Ben-Hadad tem aliança com Baasa. Então ele vai oferecer uma quantia consideravelmente alta para o rei Ben-Hadad. O rei Ben-Hadad, que não está nem aí nem para o rei Asa, nem para Baasa. Ele só pensa nele. Então aquele que oferecer mais é quem ele vai apoiar. E nesse caso, o Baasa está oferecendo mais que o Baasa. Então ele quebra a aliança com Baasa e vai ter aliança com o rei Asa. E diz a palavra no versículo 4 que Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel. Ou seja, ele quebrou aliança com o Baasa e ele envia o seu exército contra Baasa e feriu a Jó e Adã e Abel-Maim e todas as cidades de munição de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Ele tinha edificado Ramá e ninguém entrava nem saía. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa edificou com isto Geba e Mispa. Ele aproveitou o material que estava lá em Ramá para edificar a sua cidade. Só que depois disso, diz a palavra, que ele achou que tinha feito certo, fazendo aliança com o rei Ben-Hadad e quebrando a aliança dele com Deus, oferecendo o que não era dele, mas de Deus para o inimigo. Aí olha o que Deus vai fazer. Ele vai enviar um profeta no versículo 7, que vai trazer um conselho e também uma repreensão para o rei Asa. Versículo 7: naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente. Vidente aqui não era no sentido místico, mas
era assim que se chamavam os profetas. O vidente a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, porquanto o exército do rei da Síria escapou da tua mão. É Deus dizendo através de Anani que Asa confiou no homem e deixou de confiar em Deus. Ele preferiu confiar no rei da Síria a confiar em Deus. Aí Deus, através de Anani, vai fazer ele lembrar que quando ele confiava no Senhor, Deus sempre o guardou, sempre o protegeu, sempre o livrou e deu vitória. Porque aqui no versículo 8 diz assim: ó, porventura, isso Anani falando para ele, não foram os etíopes e os líbios, lembra do início da mensagem, que vieram contra ele com um exército de 1.300.000? Então agora Anani está dizendo: porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Quando você confiou no Senhor, o Senhor te deu vitória, mesmo o inimigo sendo tão grande. Versículo 9: porquanto os olhos do Senhor passam por toda a terra. Quem acredita nisso? E para quê? Para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Se o teu coração for perfeito para com Deus, Deus se mostra forte ao teu favor, viu? Nada nem ninguém vai poder te destruir ou te atingir. Nós terminamos o capítulo de número 15 mostrando para você que o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Quem lembra disso? Mas enquanto ele servia ao Senhor, enquanto ele servia ao Senhor, o coração dele foi perfeito para com Deus, e os olhos do Senhor estavam para com ele, se mostrando forte em favor do rei Asa. Só que agora ele faz uma besteira, deixa de confiar em Deus para confiar no homem. Então a palavra diz assim, no versículo 9, parte B, diz assim: ó, nisto, pois, procedestes loucamente, porquanto desde agora haverá guerra contra ti. Durante 35 anos ele esteve em plena paz. Por quê? Por causa do seu exército? Não, porque Deus deu descanso, segurança, proteção, livramento e paz para ele. Agora Deus está dizendo: olha, durante 35 anos você teve o coração perfeito para comigo, eu te dei paz. Só que agora que você desobedeceu a minha palavra, desobedeceu a minha voz, não confiou em mim, mas preferiu confiar no homem, desde agora haverá paz contra ti. A palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem. Por quê? Porque faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas bendito e bem-aventurado o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Asa confiou e colocou esperança em Deus. Deus deu livramento, deu vitória e deu paz para ele. Ele não confiou mais no Senhor, ele preferiu confiar no homem, apartou o seu coração de Deus. E Deus está dizendo agora: haverá guerra contra você. O Asa poderia muito bem, ao ouvir essa palavra, se arrepender, sim ou não? E dizer: Senhor, eu cometi uma loucura, eu nunca mais vou fazer o que eu fiz. Deixei de confiar no Senhor, mas eu quero voltar a confiar no Senhor, porque é o Senhor quem me protege, é o Senhor quem me guarda, é o Senhor quem dá paz ao meu reino. Mas quem disse que ele se arrependeu? Ele achou, na verdade, que a repreensão era para o seu mal. Ele achou, na verdade, que Deus estava repreendendo e exortando pelo seu mal. Mas não é assim que a palavra diz. Deus estava aqui mostrando o amor dele para com Asa, trazendo a repreensão, porque a palavra diz que Deus, ele até açoita, se preciso for, aquele que ele ama. Repreende porque ele ama, porque ele não quer que se perda. Só que o rei Asa achou que era para o mal dele. Aí sabe o que ele fez? Ao invés de dar ouvido à voz do homem de Deus, versículo de número 10. Porém Asa se indignou contra o vidente, contra o profeta Anani, e lançou-o aonde, gente? Na casa do tronco. Às vezes Deus envia profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus para repreender.
A pessoa está no erro, aí o que é que Deus faz? Deus não quer que ela se perca. Por amor, Deus envia uma palavra, repreende aquela pessoa, mas ao invés da pessoa se arrepender, o que é que ela faz? Não aceita a repreensão, porque ela acha que para o mal dela não é para o mal, é para o bem. E se ela pudesse, ouvindo a repreensão do homem de Deus, da mulher de Deus, tivesse a casa do tronco e enviar o profeta para lá, eu não é? Tem gente que está no erro, está no pecado, está fazendo o que é errado. Deus envia uma palavra que repreende a pessoa, em vez de se arrepender. Se tivesse um lugar para levar o profeta e deixar lá no tronco a pão e água, deixaria, porque não se arrepende. O Riasa fez exatamente isso. Ao invés de se arrepender e aceitar a repreensão de Deus, ele não agiu com sabedoria, porque diz a palavra que o homem sábio ouve a repreensão, mas o tolo despreza a repreensão e o conselho. Ele desprezou o conselho, ele desprezou a repreensão e ainda mandou o profeta para a casa do tronco. Então Asa começou muito bem, mas infelizmente parece que virou a casaca aqui, porque alguém que temia tanto a Deus não tem nenhum temor de pegar alguém de Deus, enviado pelo próprio Deus, e fazer o que fez com o profeta Anani. Começou também temendo, servindo, buscando de todo o coração, e agora está terminando a sua vida longe de Deus. Está terminando a sua vida longe da presença do Senhor, e não quer nem ouvir a palavra de Deus. Aí nós temos aqui o resultado do fim da vida de Asa, capítulo 16, versículo 12. E caiu Asa doente dos seus pés. Quando? No ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Veja, começou tão bem, ou não? Começou confiando em Deus com a confiança inabalável. Levou todo o povo que estava na apostasia e idolatria a buscar o Senhor, a confiar no Senhor. Chegou a dizer: olha, se alguém não servir a Deus, porque é o certo a fazer, que morra. E agora está terminando tão mal, longe da presença de Deus, e no momento mais crítico e difícil da sua vida, quando ele está enfermo e doente, diz a palavra que mesmo assim o orgulho entrou no coração de Asa, e ele não buscou o Senhor, antes os médicos, antes os homens. Preferiu confiar nos homens a confiar em Deus. E a gente, eu falei sempre aqui para você, se você busca a Deus, tem que ser uma busca constante. A tua santidade ontem não serve para hoje. Você foi santo ontem, tem que ser santo hoje, buscar ser santo amanhã. Porque o que aconteceu com Asa, todos nós estamos sujeitos, sim ou não? A pessoa pode buscar a Deus, servir a Deus, ela pode começar bem com Deus, e infelizmente ela pode terminar muito mal e longe da presença de Deus. Só que Deus não quer que isso aconteça comigo e nem com você. Sabe o que Deus quer de verdade? Ele quer que você tenha começado bem e termine muito melhor do que você começou. Paulo disse aos Gálatas, dizendo assim: a quem vos fascinou? Quem foi que ensinou vocês a deixar o Senhor? Ele diz: porque agora, tendo começado pelo Espírito, afinal de contas, quando você vem para a presença de Deus, quem é que traz você? É o Espírito Santo de Deus. Quem é que mantém você na presença de Deus? É o Espírito Santo de Deus. Aí Paulo diz: tendo começado pelo Espírito, termina agora pela carne. Deus não quer que você que veio para a presença dele pelo Espírito Santo, que se mantém na presença dele pelo Espírito Santo, no final termine na carne. Ele quer que você venha para ele pela presença do Espírito Santo. Ele quer que você comece bem uma vida de dedicação, uma vida de sacrifício, uma vida de serviço, uma vida de fidelidade ao Senhor. Comece bem e termine muito melhor do que você começou. Se a tua fé no início era boa, você tem que aumentar a sua fé. Se você confiava em Deus e confiava no Senhor no início, que a tua confiança seja inabalável cada vez mais. Se você servir a Deus com fervor no início, você tem que buscar e servir com muito mais fervor. Amém? Quem recebe essa palavra, se coloque de pé no seu lugar, aplaudindo bem forte ao Senhor Jesus. Você tem que começar pelo Espírito,
terminar pelo Espírito. Você tem que começar bem com Deus e terminar muito melhor do que você começou. Felizmente o Renato já começou bem e terminou mal. Mas quem aqui quer continuar bem com Deus e terminar muito melhor do que você começou? Deus pode fazer isso, viu? Se você buscar de todo o seu coração, você o achará. Mas se você deixar, Deus também deixará. Quem vai buscar o Senhor de todo o coração? Coloca-se a mão na altura do seu coração, feche os seus olhos. Toda a igreja olha-se comigo dizendo: Senhor meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e eu quero, Senhor, terminar esta vida muito melhor do que eu comecei na Tua presença. Eu quero, Senhor, que a minha fé aumente, que a minha confiança no Senhor seja acrescentada, que a minha esperança seja sempre o Senhor. Eu não quero começar pelo Espírito e terminar na carne. Eu não quero começar bem e terminar mal. Eu quero, meu Deus, ter começado bem e continuar muito bem e terminar melhor ainda. E eu te peço, me ajude, Senhor, a perseverar na Tua presença, a te servir com amor, te servir com temor, com fidelidade, crendo, confiando, tendo esperança no Senhor, para que eu tenha uma vida quieta e uma vida em paz, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor fez com Asa no início, quando ele ainda era fiel. Deu a paz, deu descanso, teu repouso ao redor de Asa. Faça isso também comigo, Senhor, porque eu confio no Senhor. A minha esperança é o Senhor. Eu não quero confiar, meu Deus, na força do meu braço. Eu quero ter a minha confiança e a minha esperança no Senhor. Por isso eu te peço, me ajude a perseverar, não me deixe desviar, não me deixe deixar a Tua presença, mas me mantenha, Senhor, na Tua presença todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Continue falando com Deus. Meu Deus, a história do rei Asa poderia ter terminado muito diferente do que terminou. Ele poderia ter sido o homem mais temente e fiel, Senhor, que a Tua palavra já disse, já falou a respeito, porque começou muito bem, tirando, Senhor, a idolatria, levando o povo a servir com amor, com temor ao Senhor. E durante muitos anos da sua vida se temeu o rei Asa, mas no final da sua vida, Senhor, ele fraquejou, fracassou. Ele preferiu, meu Deus, confiar no homem, confiar no Senhor. Ele preferiu depositar a esperança da sua paz, do seu descanso, do seu sossego no homem que é falho. E tirou o coração do Senhor, tirou os olhos do Senhor. Meu Deus, nós não queremos que isso aconteça com nenhum de nós. Eu não quero que isso aconteça com nenhum do Teu povo, Pai. Que essa pessoa que começou bem contigo, é fiel, é temente, busca o Senhor de todo o coração, que essa pessoa nunca caia na mesma armadilha que caiu o rei Asa, que ela nunca seja pega nessa armadilha, Senhor, de confiar no homem, apartar o coração do Senhor e deixar de confiar no Senhor. Que esse Teu filho que já confia no Senhor tenha a sua confiança aumentada, que essa Tua filha da mesma forma, que essa pessoa, meu Deus, que já tem uma fé muito grande no Senhor, que a fé dela seja acrescentada, Senhor, e se torne uma fé inabalável. Aumenta, meu Deus, a confiança, a esperança, a fé. Que essa pessoa, meu Deus, tenha uma vida tranquila, tenha uma vida em paz, e que todos os inimigos, se porventura se levantar, venham cair por terra, não por causa da força e do poder do braço desse homem, desta mulher, mas porque a esperança e a confiança dela está no Senhor. Por isso, meu Deus, eu te peço, ajuda o Teu povo a ser fiel, ajuda o Teu povo a perseverar na Tua presença. Não deixe essa pessoa ser enganada pelo inimigo, não deixe essa pessoa se desviar nem para a direita nem para a esquerda, não deixe essa pessoa se desesperar, meu Deus, mas que essa pessoa tenha para contigo uma fé e uma confiança inabalável, para que ela termine, meu Deus, nesta vida. Se o Senhor, meu Deus, voltar, eu tenho certeza o Senhor vai encontrar essa pessoa com a fé no seu coração. O Senhor Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar,
voltar, achará pé na terra. Se esta pessoa estiver viva na volta do Senhor, Pai, eu quero que o Senhor ache fé no coração dela, eu quero que o Senhor ache fé na vida dela. Meu Deus, eu quero que o Senhor acrescente a fé desta pessoa, para que ela termine muito melhor do que ela começou, que ela termine, meu Deus, te servindo melhor, te buscando melhor e tendo mais intimidade com o Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Diga amém, Jesus, diga graças a Deus, aplauda bem forte ao Senhor Jesus, amém. Só depende de você, viu? Buscar e achar a Deus. Por favor, prepare aí a tua fidelidade, o teu santo dízimo, a tua oferta. Minha gente, o rei Asa, o erro dele foi esse. Ele confiou no homem, e ele pegou aquilo que era de Deus. O que era de Deus? O ouro e a prata do templo da casa de Deus. A prata e o ouro representam o dízimo e a oferta. Nem era dele, era de Deus. Ele pegou e entregou para o inimigo. O que é que ele faz com isso? Quebra a aliança que ele tinha para com Deus. Você tem uma aliança de fidelidade com Deus, não quebra a tua aliança. Porque se você quebrar a tua aliança, como é que Deus vai te proteger? Como é que Deus vai te guardar? Como é que Deus vai te dar paz? Como é que Deus vai te prosperar? O rei Asa quebrou a aliança que ele tinha com Deus e fez aliança com o inimigo. Quebrou a aliança que ele tinha com Deus e ele entregou o que era de Deus para o inimigo. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que quando se desvia, a primeira coisa que faz, além de quebrar a aliança espiritual, quebra a aliança da fidelidade no dízimo da oferta. Já que ela não está mais buscando a Deus, para que ela vai ser fiel? Então é uma das primeiras coisas que a pessoa acaba quebrando. É o dízimo e a oferta. O rei Asa pegou o ouro, pegou a prata, que representa o dízimo e a oferta, e deu para o inimigo, quebrando a aliança que ele tinha com Deus. Por isso que não tinha como dar certo. Mantenha a tua fidelidade para com Deus. Quem me ouve aí, levanta a mão. Mantenha a tua fidelidade para com Deus, porque Deus vai continuar guardando, protegendo e te fazendo prosperar. Amém? Então prepare aí, por favor, a tua fidelidade. Se você vai devolver o seu dízimo, sai do seu lugar, vem aqui na frente, o dízimo é a primícia, está pedindo na arca do Senhor. Quer fazer a tua oferta usando a maquininha? Faça ali, ó, usando o cartão de débito ou de crédito, ou se você preferir, faça aí uma operação bancária usando o aplicativo do banco no seu celular. Pastor, hoje eu estou sem nada para ofertar. Coloque assim a mão na altura do seu coração e feche os seus olhos, toda a igreja. Olhe assim comigo dizendo: Senhor meu Deus e meu Pai, eu creio na tua palavra e eu creio nas tuas promessas. A tua palavra diz que se eu for fiel nos dízimos, nas ofertas, o Senhor abrirá as janelas dos céus, derramará bênçãos abundantes sobre a minha vida. Eu quero, Senhor, que as janelas dos céus não apenas estejam, mas permaneçam abertas ao meu favor, para que eu venha prosperar, para que as bênçãos do Senhor elas corram e me alcancem, para que a minha vida financeira seja abençoada, para que eu prospere em todas as áreas da minha vida. Eu quero, Senhor, esta prosperidade que a tua palavra promete, porque eu sou fiel ao Senhor e eu tenho certeza que o Senhor cumprirá a tua palavra em nome de Jesus. Fale com Deus. Meu Deus, o Senhor quem prometeu, não foi o homem quem disse, saiu da boca do Senhor. O Senhor disse: trazer todo dia para a casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, depois fazer prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então não foi promessa de homem, porque promessa de homem pode não se cumprir, mas o Senhor prometeu, e eu tenho certeza que o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra. Então na vida de quem é fiel ao Senhor, eu quero que o Senhor, Pai, abra mesmo a janela do céu, que essa pessoa comece a perceber, meu Deus, um crescimento na vida financeira dela, que ela veja as bênçãos cercando ela, que ela perceba, meu Deus, que o Senhor está fazendo ela prosperar em todas as áreas da vida dela, inclusive na vida financeira, que ela veja o seu dinheiro se multiplicar, que ela veja, meu Deus, os seus bens se multiplicar, que ela tenha, meu Deus, tudo aquilo que ela busca, que ela tenha, meu Deus, e que ela adquira, que ela conquiste aquilo que ela tanto tem buscado, desejado e pedido ao Senhor. Honra o teu povo que é fiel, abençoando, fazendo prosperar, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Por favor, saia do seu lugar, traga aqui
e deposite em uma das arcas a tua fidelidade. Venha com alegria, o Senhor ama quem dá com alegria. Que Deus te honre e te faça prosperar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Senta aí só um minutinho. Minha gente, sexta-feira, eu espero você aqui. Sexta-feira nós oramos por libertação. Domingo, reunião da família, viu? Não falta na reunião da família. Inclusive, domingo nós temos o café da manhã. Café à tarde e também café à noite. Tá bom? Lembra disso. Eu quero agradecer você que eu não fiz isso no domingo, porque esqueci. Que trouxe alimento. Eu sei que você se esforçou para lembrar e você trouxe. Muito obrigado por trazer o alimento para a casa de Deus. Com isso nós temos condições de ajudar quem nos procura pedindo ajuda. Então que Deus abençoe e recompense você, amém? E para você, cadê as mulheres? Levanta a mão. Dia 31, tá? Dia 31, às 5 horas da tarde, nós vamos ter o culto de mulheres, viu? Você já está convidando as pessoas? Pastor, não convidei ninguém. Você tem que convidar, ainda dá tempo, tá bom? A vizinha, a pessoa lá do trabalho, amiga, colega de trabalho, convida ela para estar contigo aqui no dia. Que horas? 5 horas da tarde, amém? Pediram para avisar você de trazer um prato. Eu não preciso explicar para você, que eu já expliquei. Não é costela, nada de costela. Só se você trouxer uma mamífero, tá? Viu, seu Val? Aquela costelinha, né? Se trouxer costela, eu vou comer, tá? Se você trouxer, o que mais aí? Torta. Não, torta é para você trazer. É para trazer torta, é para trazer salgado, é para trazer bolo. Porque quando eu comecei a anunciar, eu falei para o pessoal, traga costela, traga lasanha, mas o pessoal falou, pastor, não fala isso, porque não é isso que é para trazer. Vai que alguém traz e eu como, né? Se trouxer, não vai ser perdido, viu? Mas é para trazer salgado, trazer bolo, trazer torta, doce, pudim. Que mais doce? Mousse. Bolo é doce, né? Não é salgado, está falando de salgado. Bolo, pavê. Não, aquela piadinha não cabe aqui. Tá bom? Então, dia 31 às 5 horas da tarde, eu espero por você aqui, tá bom? Ó, pastor, e os homens são proibidos de vir aqui no dia 31? Claro que não. Eu vou estar aqui. O Carlos vai estar aqui, Carlos? Amém. Olha, o Carlos vai estar aqui, ó. Então, pastor Gerson. O pastor Gerson tem que trabalhar, né, pastor? Mas ó, não é proibido você vir, não. Você que é casado, vem com a sua esposa. Pastor, ainda não sou casado. Mesmo assim você pode vir, porque nós vamos ouvir uma palavra, e a palavra não é da pastora Marinesa, a palavra não é minha, a palavra é de Deus. A palavra edifica tanto a vida do homem como a vida da mulher. Então aproveite e venha. Se você pode, você é homem, convida um amigo. Vamos lá na igreja, dia 31 vai ter culto de mulheres, convida para estar contigo nesse dia. Eu quero ver essa igreja cheia e em nome de Jesus vai encher. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, vamos embora? Se você conhece quem não é batizado, fala do batismo também para a pessoa, viu? Dia 7 nós teremos o batismo nas águas. Dia 7 agora nós vamos ter o batismo. Fala para essa pessoa do batismo nas águas. Faça assim com os seus braços. Que o Senhor nos conceda a bênção da paz, a bênção do amor, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade. Que o Senhor nos dê paz para os vossos lares e nos guarde seu infinito amor, não somente hoje, mas para todos sempre. Agora pegue todas essas bênçãos em forma de um abraço, se abrace, se ame, se valorize. Receba aí o meu abraço, te amo em Cristo Jesus, o abraço de todos que cooperaram com esta obra. Aperte bem forte aí, aperte aí. Esse é o abraço mais importante, o abraço daquele que vive e reina no teu coração. O abraço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala para Ele o quanto você o ama, ou quanto você o adora, pois sabe que Ele te ama muito mais do que você imagina. Fala: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Fala para Ele: Senhor, eu não posso viver sem a
tua presença, permaneça comigo todos os dias da minha vida, amém? Agora passa assim com suas mãos, e que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos juntos vamos dizer assim seja, bem alto e bem forte. Assim seja. E viva Jesus! Aplauda de volta, Senhor Jesus, na casa da bênção. Deus abençoe a sua vida, precisa